Olá, turma, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem, tá certo? A aula de hoje é bem simples, tá certo? É sobre uma coisa que vocês, de vez em quando, me perguntam. Vocês lembram que toda conta que a gente faz, geralmente é com 30, 45 ou 60? Ou se não for com esses números, são números que a gente estudou, exemplo, 120, que é o mesmo de 60, 135, 180, porque sempre são os mesmos valores de 30, 45 e 60, não é isso? Já aconteceu casos de algumas pessoas que tentam fazer a atividade, porque tem outras pessoas da sala que não estão me entregando, eu estou anotando, tá certo? Que tentam fazer a atividade e diz, professor, eu fiz a minha conta, mas não deu algum valor que eu saiba dizer a resposta, tipo, deu 75 graus, e 75 graus a gente não sabe, realmente não sabe, mas hoje eu vou ensinar esses casos. Pronto, a gente falou de 75 graus, imagina se eu quisesse descobrir o cosseno, eu comecei com cosseno, o cosseno de 75, se eu quisesse descobrir o seno de 75, e se eu quisesse descobrir a tangente de 75, como é que eu ia fazer? E agora, como que eu ia fazer? Sei lá, professor, tá aqui ó, no quadro, minha gente. Fórmula de adição e da subtração de quem? Seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença, tangente da soma, tangente da diferença, tá certo? Então veja só, a gente também tem que usar um pouquinho a nossa lógica, tá certo? Eu não sei qual é o cosseno de 75, mas eu posso pensar assim, ó, o cosseno de 75 é a mesma coisa de 45 mais 30. Eu sei qual é o cosseno de 45, eu não sei qual é o cosseno de 30, então se eu somar 45 mais 30 vai dar 75. Então, o que é isso? Se eu quero saber o cosseno e eu estou somando 45 mais 30, isso aqui é o quê? Cosseno da soma. Então, eu posso resolver usando o cosseno da soma, o seno da soma e a tangente da soma, usando essas fórmulas. Ah, professor, mas se fosse, por exemplo, o cosseno, o seno e a tangente, deixa eu ver, um valor, não consegui lembrar de nenhum, sem ser a resposta do segundo, certo? Mas aí eu vou colocar aqui, ó, 105, 105 e 105, certo? Mas só que o segundo, ele diz que tem a razão trigonométrica do arco de 105. Aí eu não vou colocar não, tá certo? Mas eu faço com o cosseno de 75, seno de 75 e tangente de 75, ok? Aqui é graus, tá certo, minha gente? Aí veja só, aqui eu sei que 75 é 45 mais 30 graus. Então, seria o quê? O cosseno de 45 mais 30 graus. Então, isso daqui seria, eu ia usar o cosseno da soma. Aí eu ia usar essa fórmula aqui, ó. O cosseno de A, quem é A no caso? 45, vezes o cosseno de B, que é 30, menos, soma é justamente menos. A diferença do cosseno da soma para o cosseno da diferença é o da soma a gente usa aqui menos e o da diferença a gente usa mais, tá certo? Então ficaria assim, ó, o cosseno de 45 vezes o cosseno de 30 menos o seno de 45 vezes o seno de 30.
Tá certo? Aí ficaria assim. Eu só copiei aqui e só mudei. Do lugar de A eu chamei de 45 e do lugar de B eu chamei de 30. Aí como é que eu faço isso? Isso aqui vai ser a mesma coisa do cosseno de 75. Então, qual é o cosseno de 45? É raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30, que é 1/2. Aí ficou assim dessa forma. Então, cosseno de 75 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, da raiz de 6, sobre 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, certo? E 2 vezes 2, 4. Aí ficou assim, dessa forma. Veja só, eu não preciso tirar MMC aí. Por que, professor, não precisa tirar MMC aí? Porque os denominadores são diferentes. Eu não posso somar raiz de 6, subtrair no caso, né? Raiz de 6 com raiz de 2. Por que, professor, não pode? Porque eu só posso fazer soma ou subtração quando os radicais aqui são iguais. Então vai ficar cosseno de 75 graus é igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Por quê? Os denominadores aqui são iguais. Ah, professor, e se os denominadores não fossem iguais? Aí eu tirava o MMC e fazia. Tipo, se aqui fosse 4, 2, aí o MMC ia ser 4. 4 dividido por 4, 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. 4 dividido por 2, se fosse 2 aqui, 2 vezes raiz de 2 ia dar 2, raiz de 2. Aí o denominador agora já ia ser 4, aí eu só fazia a continha para o de cima. Mas já que não era, a resposta é essa daqui, ó. Beleza, professor? Entendi do seno, do cosseno. E se fosse o seno? Deixa eu pegar o apagador aqui. Tu ia pegar a fórmula de soma, porque o seno de 75 é 45 mais 30, não é isso? Aí qual é a fórmula de seno de soma? Seno de A mais cosseno de B. Seno de A vezes o cosseno de B. Então veja só, o seno de 75, nesse caso, seria o quê? Seno de A, mas quem é A? 45. Então seria o seno de 45 vezes o cosseno de B, que é 30. Porque A e B, tá certo? Mais, professor, mas não é soma, não é menos? É menos do cosseno. No seno é mais. Seno de B, quem é B? 30. Vezes o cosseno de quem? De A, que é 45. Aí agora, seno de 75 é igual. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 30, 1/2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí o seno de 75 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 sobre 4, né? E 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 sobre 4. Então, minha gente, a resposta deu a mesma, só que mudou, só foi o sinal, né? Deu praticamente a mesma. Repetiu de cima e o de baixo só repetiu uma vez. Pronto.
Professor, e a tangente? Bora ver agora a tangente. Qual é a fórmula de tangente da soma? Já está olhando aí no quadro? Tangente da soma. Tangente de A mais tangente de B. Então, ó, a tangente de 75 é igual a tangente de A tangente de 45. Mais a tangente de B, que é 30 graus. Raiz de 3 sobre 3. Isso tudo dividido por 1 menos tangente de A. Tangente de 45 é 1 vezes a tangente de B, que é raiz de 3 sobre 3. Quem é B? Ó, 45 é A. Vezes a de 30, que é B. Tá certo? Aí aqui, ó, eu vou ter que tirar o IMC de 1 e 3. Então vai ser 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Aí ficou assim desse jeito. Aqui, vou passar esse traço, que é esse. Vou repetir 1, certo? E vou fazer menos 1 vezes raiz de 3. Então vai dar menos raiz de 3. Certo? Sobre 3. Aí o que vai acontecer? Eu vou repetir, ó, veja só. Essa de cima, que eu não tenho mais nada a fazer aqui em cima. Passar o tracinho. E aqui eu vou passar um tracinho menor, que vai ser do IMC, de 1 e de 3, que vai dar 3. Aí 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Aí ficou assim. Aí ficou divisão de fração. Aí eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Eu inverti. Tá vendo que estava embaixo foi para cima, o que estava em cima foi para baixo. Primeira coisa, se eu tenho 3 em cima e tenho 3 embaixo, eu já posso cortar. Aí a minha conta fica assim, ó. 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Professor, e agora, professor, como é que eu faço isso? Vou usar uma partezinha aqui do exemplo, tá certo? Então, veja só. O que você vai fazer? Tu vai repetir 3 mais raiz de 3 e vai fazer isso aqui, ó. Aqui embaixo, tu vai repetir o 3 menos raiz de 3. E para tu eliminar isso daqui, tu vai multiplicar, certo? Aqui por 3 mais raiz de 3 e aqui embaixo por 3 mais raiz de 3. Ô Deoclésio, mas aqui não é menos? Geralmente a gente repete igual, não, mas aí você inverte. Por quê? Veja só o que a gente vai acontecer. 3 menos raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3, isso aí é produto da soma pela diferença de dois termos. Produto notável, uma coisa que a gente viu lá no 8º ano. Então, simplesmente é fazer assim. O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Esse de baixo é isso daqui. O de cima tu vai ter que fazer, ó, aplicar a distributiva. Então tu pode dizer que é quadrado da soma, mas é só tu fazer, ó, 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes raiz de 3 vai dar mais 3 raiz de 3. Agora, raiz de 3 vezes 3 vai dar 3 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Ficou assim. Certo? Aí aqui, ó, o 9 tu vai repetir. Raiz de 3 com mais raiz de 3 a gente pode somar, porque raiz de 3 é raiz de 3. Vai dar raiz de 6. 6 raiz de 3. Porque tu tem 3 mais 3, 6. E repete a raiz.
A raiz de 9 a gente sabe que é 3. Aí 3 ao quadrado, 9, menos. Raiz de 3 duas vezes vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Aí isso aqui é 9 menos 3, tu já pode botar aqui logo, ó, 6. Certo? Mas eu vou deixar 9 menos 3, porque ainda tem conta para fazer. Olha, eu vou ter que vir para aqui para trás, para terminar a conta. Vê só, se tu tem 9 e ganhasse mais 3, ficasse com 12 mais 6 raiz de 3. Isso tudo dividido por quanto? Por 9 menos 3, 6. Professor, isso tudinho é. E ainda tem uma coisa, se eu quisesse simplificar mais, eu simplificava. 12 dividido para 6, 2. Vai dar o quê? 2. 6 dividido para 6, 1. 1 raiz de 3. Essa aqui, na verdade, é a resposta. Se você parou aqui, beleza, eu aceito. Tá? Mas no exercício de hoje, que está na página 344 e 43, diz assim: calcule seno de 15, seno de 165, cosseno de 165, tangente de 15. Então, se a tangente de 15, minha gente, tu pode fazer o quê? Deixa eu pensar. 45 menos 30 vai dar 15. Então, se é 45 menos 30, é diferença. Certo? A única diferença para esse aqui era mais. Aqui vai ser menos somente. Tá certo? E a tangente de... Ou tangente não. Letra E. O cosseno de 1155. Ah, professor, 1155 faça isso, ó. 1155 dividido por 360. Aí tu vai pensar, né? Eu acho que aqui é 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Esse aqui 5, 8 para chegar a 5 não dá, pede emprestado, 8 para chegar a 15, 7, 75. Aqui 0 e 1 para chegar a 1, 0. Vê só, eu estou pedindo na letra E o cosseno de 1155, mas eu fiz a conta, ó, que o cosseno de 1155 ele dá 3 voltas inteiras e sobra 75. Então, na verdade, eu estou pedindo para tu dizer o cosseno de 75. O cosseno de 75 eu já disse, ó. Se você prestou atenção, você já tem a conta aí feita. É só voltar o vídeo e ver a conta. Tá certo? Faça um negócio, tem que fazer sozinho, depois volta o vídeo, certo? E ver se está certo com a resposta que eu fiz lá. Vou apagar para ninguém copiar. E por último, o segundo quesito, certo? Diz assim: obtenha as 6 razões trigonométricas dos arcos de 105. Então, eu quero saber o seno da soma. Seno da soma não, 105, né? Então vai ser o quê? Tu vai encontrar a tangente da diferença, o seno da diferença e o cosseno da diferença. Por que isso, professor? Porque, ó, veja só, o cosseno de 105 é igual a o de 135 menos 30. Professor, e qual é o cosseno de 135? O cosseno de 135, minha gente, é o mesmo cosseno de
Deixa eu pensar. 145, tá certo? Porque, ó, quem é semelhante de 45, 45 está no primeiro quadrante. O semelhante dele no segundo quadrante é 135. Então, veja só, o cosseno, certo, de 135 é o mesmo valor do cosseno de 45, mas você tem que levar em consideração que no cosseno positivo, positivo, negativo e negativo. Então, ele está no segundo quadrante. Então, qual é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Mas aqui 135 está no segundo quadrante, então é negativo, é menos raiz de 2 sobre 2, tá certo? Aí quando for seno, aqui é menos, né? Quando for seno de 105, aí seno já é diferente. Positivo, positivo. Negativo, negativo. Aí tu vai dizer, ó, 135. Aí tu não vai se preocupar com o sinal, que já vai ser raiz de 2. Esse daqui vai ser menos raiz de 2. Tá certo? Ah, professor, e se for tangente? Tangente é negativo também, viu? A tangente de 45 é 1. Aí vai ser menos 1 para 105. Tá certo? Professor, esse daí é meio difícil. Nada, é não. Qual é a fórmula? Seno. O cosseno da diferença. O cosseno de A, qual é o cosseno de A? 135. Eu já disse a vocês, eu estou dizendo, ó, já a resposta, praticamente. O cosseno de 135 é o mesmo de 45. Qual é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, só que é negativo, vai ficar aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de B. Quem é B? 30 graus. Quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de A. Qual é o seno de 45, minha gente? Raiz de 2 sobre 2. E o seno de B, quem é B? 30. Qual é o seno de B? 1/2. Então, minha gente, não tem dificuldade. É para fazer a letra A e a letra B. Pode fazer no livro que é só colocar a resposta e mandar foto para mim, tá certo? Até a próxima aula.